que preocupa muito o aposentado é que a paulada que tomaram ano passado vão tomar esse ano pior, né? Eu não quero ser pessimista, mas o que o seu Nelson está falando aqui, eu já falei várias vezes. A meu ponto de vista, a intenção do governo realmente é transformar todo o benefício em salário mínimo. Então, ele vai continuar dando esse programa de valorização do salário mínimo, então vai ficar fazendo isso todo ano, né? Aumenta o salário mínimo e aumenta o aposentado que ganha do salário mínimo aqui. Duas verdades que você falou, Caco. Aí vai chegar daqui 5 anos, tá assim, ó. E eu vou te falar, o ouvinte que fez o comentário aí, o Nelson Leopoldo, ele acertou em cheio. Olha o que o Nelson disse, pessoal. Boa tarde, Caco. Se o governo continuar fazendo essa safadeza com o reajuste dos aposentados, daqui 5 anos vou estar ganhando um salário mínimo. Nelson, infelizmente isso já acontece com algumas pessoas. Todo mundo que ganhava muito mais em proporção de salários mínimos há 5, 10, 15 anos atrás, hoje ganha menos. Quantas não são as histórias que a gente conhece de quem ganhava 10 salários, hoje ganha 5, ganhava 7, hoje ganha 3, 4? Inclusive, muita gente me procura a respeito dessa desproporção, dessa perda salarial, pedindo para entrar com revisão, e a minha resposta é, infelizmente, essa revisão não é possível. Não é possível revisar o benefício com base no número de salários mínimos. Existiu uma associação aqui no Gonzaga, em Santos, todo mundo conhece, a Associação dos Brasileiros Aposentados, não sei o quê, que enganou muita gente. Conseguiu adquirir mais de 200 mil associados pelo Brasil inteiro e cobrava taxa de ingresso, cobrava valores exorbitantes para entrar com revisões, e muitas vezes essas revisões eram relativas a isso que a gente está falando. Eles prometiam que a pessoa voltasse a ganhar o número de salários mínimos da época. Muita gente acreditou e se deu mal. Não é possível isso. A Constituição proíbe a vinculação de vencimentos ao salário mínimo, proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, e o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade desse dispositivo e já afastou diversas vezes esse tipo de revisão. Então não é possível você alcançar o patamar do seu benefício em salários mínimos. Antigamente, muito antigamente, antes da época do Sarney, o Caco lembra, tinha o benefício de 20 salários, benefício dos 10 salários, né? Tem a gente que ficou tanto tempo acostumada com essa aposentadoria dos 10 salários, que até hoje acredita que o teto do INSS é 10 salários mínimos. Não é. O teto do INSS é 7.500, não é isso, Caco? Tá alguma coisa 7.507. 7.507. Isso aí, meus amigos, vai dar 5 salários mínimos. Tá? Dá 5, eu estava vendo, 5,7. 5,7 salários mínimos. Então, realmente, o que o Nelson falou é verdade, já está acontecendo com todos os benefícios, e o que o Caco falou também é verdade. Me parece, Caco, que a intenção não só desse governo, mas de todos os governos, é achatar todos os benefícios. Gente, é só lembrar da proposta da reforma da Previdência, elaborada inicialmente pelo Paulo Guedes, aquele escalabro, aquele escárnio, aquela pilantragem elaborada pelo ministro Príncipe Paulo Guedes, que inicialmente tentava até reduzir o valor do BPC do idoso para R$400, que inicialmente, na pandemia, ele tentou declarar a suspensão dos contratos de trabalho. Esse sujeito deve viver em outro mundo, né? Suspender contrato de trabalho, quer dizer, o patrão não paga e o empregador não recebe, como é que o cara vai viver sem salário? Então, a proposta inicial, a redação inicial da reforma da Previdência, felizmente foi rejeitada pelo Congresso, e ela repete uma tentativa já anterior de outros governos, de estabelecer o mínimo previdenciário, um valor mínimo que todas as pessoas devem ganhar, e os demais benefícios com base nesse mínimo, para que no futuro todos os benefícios sejam no valor de um salário mínimo. Por que eles querem isso? Para que toda a Previdência seja capitalizada, para que seja instituído o regime de capitalização. Outra proposta afastada pelo Congresso, felizmente, o Congresso, a oposição muito atenta, não permitiu essa sacanagem com o trabalhador, essa safadeza. Me perdoem pelo palavreado, que a gente não encontra aqui o termo mais apropriado, porque tentaram fazer com o trabalhador. O sistema de capitalização proposto pelo Paulo Guedes naquela época, eu vou explicar, pessoal, é o seguinte: cada um por si, basicamente isso. Cada um constitui o seu capital, o seu patrimônio, para quando se aposentar.
o valor que você vai receber depende do quanto você conseguiu recolher. Então imagina se a pessoa que ganha um salário mínimo vai ter a organização financeira, a disciplina e recurso para depositar um X por mês por conta própria. Imagina quanto que equivaleria se a pessoa depositar R$100 por mês, quanto ele vai ter no final da sua vida laborativa? 30 mil reais, isso dá para viver para o resto da vida, 20 mil reais, e é isso que tentaram, inclusive, estabelecer a capitalização, porque a capitalização nada mais é do que a privatização da Previdência. É deixar a Previdência nas mãos dos bancos. Esse é o sonho dos bancos, gente. Os bancos, aqueles que sempre foram agraciados, e agora não é hora de falar mal daquele ou deste governo, porque esse governo também é o associado, aliado dos banqueiros. Impossível, você não vai encontrar na história um governo que tenha sobrevivido sem se aliar aos banqueiros. É o sonho dos banqueiros. Eles estão de olho na galinha dos ovos de ouro. É o pote de ouro no final do arco-íris. A Previdência Social brasileira é a maior fonte de arrecadação da história da República. Imagina como que os bancos enxergam isso. Os olhos deles brilham quando eles ouvem falar em Previdência. Então sempre tentaram privatizar a Previdência. E o regime de capitalização nada mais é do que isso. Ah, mas em tal país existe o regime de capitalização? Existe, porque naquele país a Previdência Social funciona. Naquele país, o mínimo é suficiente para a pessoa viver. Então existe também o regime de capitalização para que a pessoa ganhe um valor adicional. Basta lembrarmos que o Chile instituiu o regime de capitalização uma década atrás, que terminou nessa crise, essa crise insustentável em que eles vivem até hoje. Nós tivemos a notícia de dezenas, centenas de idosos aposentados cometendo suicídio no Chile, porque não tinham dinheiro sequer para comer. Porque descobriram que o regime de capitalização acabou com a previdência deles. É isso que acontece no país pobre, o regime de capitalização. 95% do país tem uma renda miserável. Como você vai instituir um regime de capitalização para que essas pessoas cuidem da própria previdência? Isso é impossível. A privatização da previdência só beneficia os mais ricos. Num país pobre como o Brasil, o único sistema que funciona é o regime solidário, ok? O regime de repartição simples. Quem tem mais contribui com mais, quem tem menos contribui com menos, para que todos recebam, para que a sociedade se sustente. E um recado aqui para aqueles que têm mais recursos, para as pessoas mais bem abastadas financeiramente. Um recado para a classe média alta e para a classe alta. Porque eu não vou bater na classe média como o governo faz, tem que bater nas três, na média, média alta e classe alta. Eles acreditam, às vezes, que o regime de repartição simples, o regime solidário, é injusto com eles porque eles pagam o benefício dos outros, dos mais pobres. Eles acreditam que os benefícios assistenciais, como o BPC Loas, são uma benesse que eles dão aos mais pobres. Não, meus amigos, eu vou contar uma coisa. O regime solidário de repartição simples e os benefícios assistenciais, como o BPC Loas, são em benefício dos mais ricos. Vou explicar por quê. Para que os mais ricos possam continuar com a vida luxuosa deles, para que eles possam continuar tendo TV a cabo, ar-condicionado, carrinho da hora, mais de um imóvel. Imagine o que acontece, Caco, quando 95% da população perceber que eles sustentam 5% mais ricos e que eles não vão ter previdência. O dia que isso acontecer, nós teremos uma revolução. Eles cortam as nossas cabeças. Isso porque vão nos enxergar como parte daquela parcela mais rica, porque nós temos casa, nós temos renda. E quando isso acontecer, qualquer semelhança com a Revolução Francesa não terá sido mera coincidência. I knew